sobre o Brasil, o que é que a gente pode dizer neste novo contexto que se projeta para 2015? Bom, o Brasil, eu diria que ainda está bem na foto, olhado de fora. Teve melhor, hoje está menos acreditado, mas ainda está bem na foto. Esta foto aí é uma foto do encontro dos BRICS em 2014, realizado em Fortaleza, no período da Copa. E nesta reunião, estes integrantes do bloco Rússia, Índia, Brasil, China e África do Sul, que compõem a sigla BRICS, eles criaram um banco, se eu não me engano, com um capital de 50 bilhões de dólares, que fica com a sede em Hong Kong, e criaram um fundo de socorro às economias dos países integrantes do bloco, de 100 bilhões, se eu não me engano. Ou seja, é uma realidade diferente, é uma nova realidade multilateral que aumenta o protagonismo desses países que, no regime anterior à crise, tinham pouca expressão em conjunto. Essa foto aí é na Austrália, da última reunião do G20, foi no mês de novembro, foi feita a reunião do G20 e separada uma reunião dos países integrantes do BRICS. Agora, olhando para dentro, o ano passado foi um ano turbulento. No início do ano, ou no meados do ano, saiu aí, não sei se vocês viram, acredito que muitos viram, uma apresentação de uma consultoria fazendo uma previsão meio catastrófica de que nós estávamos diante da possibilidade do fim do Brasil. Exagero muito grande. Mas como eu recebi várias vezes, porque várias pessoas passaram para mim, e é muito catastrófico o cenário, dizer que é voltar à situação anterior, a pré-plano real, etc. Um monte de coisas. Na verdade, a impressão que me deu é que ele estava querendo chamar a atenção. Isso ganhou uma divulgação enorme no período pré-eleitoral, mas não só essa preocupação dá conta da queda do crescimento que houve. Ou seja, na verdade, as pessoas estavam preocupadas, ou muitas pessoas estavam preocupadas, justamente com a queda do crescimento. Principalmente porque, em determinado momento, ficou caracterizado isso que, tecnicamente, se chamou de recessão técnica, né? 2 trimestres consecutivos de crescimento negativo. Na semana passada, nós tivemos a notícia de que no terceiro trimestre o crescimento foi de 0,1%, o que mostra uma trajetória de início de recuperação. Ou seja, pelo menos tecnicamente não estamos mais em recessão. Agora, isto aí aponta para um crescimento muito baixo em 2014 e que projeta um crescimento muito baixo em 2015, eu vou falar um pouco mais na frente. No crescimento do segundo trimestre, esse gráfico apontava que o Brasil só tinha crescido entre países selecionados, ele só tinha crescido menos do que a Ucrânia, está naquela confusão lá, jogando os deputados na lata do lixo. Esse crescimento negativo estava em 37º lugar e 38º a Ucrânia. Há muito tempo se chamava isso aí, na época da inflação alta, de estagflação, caracterizado pela estagnação, um crescimento projetado do PIB próximo de zero em 2014, com a inflação acima da meta, que deve superar a casa dos 6%, e não deve recuar muito cedo, ou seja, ainda vai demorar um tempo ainda nesse patamar elevado. Isso, segundo Samuel Pessoa, na sua coluna da Folha, ele é economista, que esse freio de 2014, ele deveu-se a 2 fatores. Primeiro, a fortíssima piora das expectativas, e isso é muito importante para poder a gente atentar para a mudança que precisava ser feita em 2015, a incerteza que envolveram a realização da Copa, alimentadas pelas manifestações de junho de 2013, e da dúvida em relação ao novo regime de política econômica, que vigorará no próximo governo a partir de 2015. E o segundo fator, ele aponta o impacto sobre a eficiência do regime de política econômica, que ficou conhecido por nova matriz econômica. Esse freio da economia, ele, em parte, é fortemente influenciado pelo freio do consumo. Por muitos anos, houve crescimento extraordinário do consumo das famílias, por conta da migração de classes, rendimento real positivo, expansão do crédito em taxas chinesas. Hoje, existe uma readequação com o crescimento mais moderado. Daqui para frente, a tendência é de um crescimento pouco acima ou abaixo, mas não extraordinário como no passado. Ou seja, ao que tudo indica, este modelo de crescimento puxado pelo consumo das famílias, ele está dando sinais de esgotamento, por conta
do endividamento, por conta do estrangulamento do crédito, conta de que as pessoas compraram uma geladeira, compraram uma televisão, compraram um carro, não tem necessidade imediata de comprar outra. Então, a tendência é de esgotamento. Tudo sinaliza nessa direção. Aqui está um gráfico que mostra a desaceleração na variação do PIB e do consumo das famílias. O PIB é esse mais claro e o consumo das famílias em vermelho. A gente vê claramente uma tendência de subida até a crise de 2008 e, a partir da crise de 2008, uma tendência de queda. Tudo indica que não pode ser mais um motor de puxar o crescimento da economia. E aí entram as eleições. Passa a Copa do Mundo, frustração de expectativas, de venda, etc., de negócios, entra a eleição. O mapa da eleição foi esse aí, resultado por região. A gente vê no norte a vitória de Dilma com 56,54%, no nordeste a vitória de Dilma com 71,37%, foi a região onde o percentual foi maior a favor de Dilma. No centro-oeste a gente vê uma vitória de Aécio com 57,42%, no sudeste 56,18% e no sul com 58,90%. Esse é o mapa, se a gente pega só digamos, é um mapa geral, é uma visão mais geral. Se a gente olha mais de perto, o que é que a gente vê? Onde está vermelho é crescimento nos municípios de Dilma, o que está em azul em Aécio, o que está em cinza é empate, praticamente. Então, o que é que a gente vê? Que não é exatamente daquela maneira que a gente viu no outro gráfico, ele é muito agregado. A gente vê que o sul e o centro-oeste, subindo também uma parcela do norte, votou em Aécio. Esse foi um mapa do estado de São Paulo, mostrando o volume de votos. Esse mapa tridimensional mostrando o volume de votos. Então, em São Paulo, a gente vê aí a montanha de eleitores de Aécio. Quando olhamos os eleitores de Dilma, todo mundo diz que a vitória de Dilma deveu-se ao Nordeste. Percentualmente, a gente pode fazer essa leitura, mas quando vê no número absoluto de votos, quem deu vitória a Dilma foi São Paulo, Minas Gerais e Bahia. E isso mandou um claro recado. Pelo menos a leitura que a gente faz a partir do resultado da eleição, considerando o cenário de estagflação, entre aspas, estagflação que a gente conhecia antes do plano real, era de inflação de 80%, e de 80%, 100%, aí foi crescendo em determinado momento, e crescimento muito baixo da economia. Nunca crescimento negativo, acho que poucos anos houve crescimento negativo, o que houve era crescimento muito baixo. Mas esta situação de estagflação, entre aspas, e o resultado da eleição, passaram, na leitura que pode ser feita, um recado muito claro. A quantidade de votos, desde que o PSDB e o PT começaram a se enfrentar em 2002, este foi o ano em que houve menor quantidade de votos do PT e maior quantidade de votos do PSDB. Foi passado esse recado, e aí Delfim Neto faz uma síntese que para mim parece muito exata. Ele diz: estamos em uma situação desagradável, mas não à beira do apocalipse, da tragédia. O risco é o seguinte: se não fizermos um ajuste, o país vai perder o grau de investimento estabelecido pela Agência de Classificação de Risco. E isso teria um efeito muito grave no fluxo de capitais. Está nas mãos do governo impedir que isso aconteça. É a leitura que ele faz do recado das urnas. E aqui, uma apresentação muito rápida de 4 razões para que as mudanças estruturais, ou pelo menos da política econômica praticada nos últimos anos, apontando que o resultado das eleições torna a agenda das reformas ainda mais urgente do que em outros anos. Primeiro, porque o Brasil parou de crescer. E para continuar a reduzir a pobreza, precisa retomar o fôlego. Esse gráfico aí mostra o crescimento de 1981 a 2013 da renda per capita chinesa, 7,1% em média ao ano, do Chile, 4,3%, do Brasil, 0,6% em 2013. Não é média não, é em 2013. Então o Brasil foi o que menos cresceu. A média, o crescimento mundial da renda per capita foi, em 2013, a média global foi 2%. Essa é a média de 81 a 2013. Então, a China foi 7,7%, o Chile 4,3%, a média foi 2% do mundo, e o Brasil 1,1%. Houve uma ascensão progressiva, mas a queda se deu a partir da crise e do crescimento baixo da economia. Ou seja, não é possível continuar a reformas sociais e o avanço da inclusão, vamos dizer assim, com a economia crescendo baixa e com as contas desarrumadas. O segundo motivo para a mudança estrutural é que a rentabilidade dos negócios não estimula os investimentos, ela vem caindo ao longo dos anos.
a média de retorno sobre o patrimônio das 500 maiores empresas do Brasil. Outro aspecto fundamental que leva à necessidade de mudanças é que não podemos mais contar com a abundância de dinheiro estrangeiro da última década, principalmente porque os Estados Unidos, voltando a crescer em ritmo mais acentuado, o que acontece é que há uma tendência de subir os juros lá. E quando sobem os juros lá, aquilo que eu chamei no ano passado de flight to quality, o dinheiro volta para ser aplicado nos títulos e nas aplicações norte-americanas. Então, a tendência aí é que diminua o fluxo de capital para os países em desenvolvimento. A projeção em 2015 é da menor dos últimos anos. E 4, a esmagadora maioria do eleitorado deseja mudança nas ações do próximo governo. Em 2002, quando houve a mudança do PSDB para o PT, era de 75%. O percentual de eleitores que afirmam querer mudança total, afirmavam, ou parcial nas políticas do governo federal. Depois de 2009 foi 40%, em 2010 39%, em 2013 62% e em 2014 70%. E isso afeta o índice de confiança. Este aí é o último dado do índice de confiança do empresário industrial. Como a gente vê aí, é o mais baixo. A gente vê uma tendência aqui, 8 meses de desconfiança, caiu de 50% o índice de confiança, e em novembro chegou a 44,8%. A gente vê, quando a média histórica é 57,1%. Então, a gente vê, a partir de 2011, uma tendência de queda, quer dizer, a reta de tendência é para baixo. Estamos no menor índice desse período. Então, sem confiança, como é que se investe? Se a gente precisa mudar o motor do desenvolvimento, que é o consumo, se ele começa a dar mostra de fraqueza, e a gente tem que mudar por investimento, a gente começa a ter problemas porque as pessoas não têm confiança para investir. Sem confiança não se investe. Os investimentos são adiados e a taxa de investimento da economia em relação ao PIB vem caindo a cada período. A medida tomada pela presidente reeleita foi, eu chamei assim de quinteto fantástico, entre aspas. O Joaquim Levy, como ministro da Fazenda, com a missão de restabelecer o equilíbrio macroeconômico. O Nelson Barbosa, ministro do Planejamento, para dar um jeito no PAC e viabilizar as PPPs, já que a gente viu que a capacidade de investimento público é muito limitada, o constrangimento fiscal é muito alto, ou seja, sobra muito pouco dinheiro para investir, e os investimentos em infraestrutura necessários, indispensáveis, a que o crescimento passe a ser puxado pelo investimento, depende de capital privado. E, para isso, depende de confiança. O Tombini, presidente do Banco Central, com a missão de controlar a inflação e trazê-la para o centro da meta. Armando Monteiro, ministro do Desenvolvimento, para resgatar a confiança dos empresários. E Cátia Abreu, ministra da Agricultura, para resgatar a confiança do agronegócio. São segmentos importantíssimos da economia cujo resgate é preciso ser feito. O que é que, basicamente, a gente viu das entrevistas desse triunvirato aí, o Levy, Barbosa e Tombini? É a retomada do tripé macroeconômico. Esse tripé é o que controla a inflação com um regime de metas, cuja política principal é a política monetária, com o regime de câmbio flutuante, a política cambial, o martelo dessa âncora é a política cambial, e o superávit primário, cujo martelo é a política fiscal. Na verdade, o que se está tentando, pelo menos do que dá para entender do que foi dito, isso vai passar também por aumento dos juros. Já começou e vai crescer, porque o remédio amargo de controle da inflação é juros. Aí o cara está perguntando, você também trabalha na equipe econômica do governo, do aumento dos juros? São ajustes, a Exame chamou de estruturais, mas são conjunturais em relação à economia. Essa pesquisa feita pela Exame com 528 presidentes do Conselho de Administração e presidentes executivos das maiores empresas do país, responderam que área deveria ser prioritária para uma reforma por parte do próximo presidente da República. 35% responderam à educação, gestão pública 20%, infraestrutura 16%, tributária 9%, segurança 8%, política 6%, saúde 5% e trabalhista 1%. Isso aí não tem nada de conjuntural, né? Isso é tudo estrutural, se a gente puder chamar assim. Então, são reformas fundamentais para que a competitividade do Brasil aumente. Quando os presidentes perguntados respondem sobre o que é prioridade, eles apontam questões estruturais. Eu vou falar rapidamente sobre algumas delas. Todo mundo conhece, a calamidade educacional. Esse é o teste PISA, feito pela OCDE. O Brasil está em 58º lugar no teste PISA. É a proficiência de estudantes, se eu não me engano, até 15 anos, do teste sobre matemática. 58º lugar de um total de 65. Primeiro qual é?
Xangai, China. Segundo, Singapura. Terceiro, Hong Kong. Ciências, o Brasil é 59º lugar no teste PISA. Xangai, Hong Kong e Singapura, 3 primeiros. E em leitura, o 55º lugar. Primeiro, Xangai, Hong Kong e Singapura. Uma comparação de notas médias de aspirantes à engenharia e notas médias de aspirantes a professor. Você não pode ter uma educação de qualidade sem professores bons. Então, a pontuação do teste PISA aponta o seguinte: no Brasil, o futuro professor sabe muito menos matemática do que quem fez engenharia. Na Polônia, quem quer ser professor domina mais matemática do que quem quer ser engenheiro. Na Áustria e na Nova Zelândia, ambos têm praticamente o mesmo nível de conhecimento. Ou seja, lá a profissão de professor é valorizada. E os melhores estudantes de matemática também são candidatos a serem professores. Como é que no Brasil pode ter uma educação de qualidade com uma disparidade dessa natureza? Outra mudança estrutural, né? Os investimentos. Aqui nesse período de 60 a 80, o investimento médio foi de 21,4% do PIB, percentual de investimento. Dos anos 80 aos anos 2000, caiu de patamar para 19,8%. E até 2010 foi 17,3%. Provavelmente está mais baixo. O interessante verificar aqui é que ao longo do tempo vem caindo o nível de investimento. E não se pode crescer, muito menos puxar o crescimento da economia sem investimento. A carga tributária brasileira é da mais regressiva do mundo. Parcela da renda consumida pelos impostos indiretos. 20% dos mais pobres pagam 38%. E os 20% mais ricos, 13%. Esses impostos indiretos aí, ICMS, CONFIS, ISS, PIS e IPI. Não é só alta para o país de renda, do nível de renda do Brasil, mas ela é também injusta. Política. Aí uma frase de Augusto Montenegro, presidente do IBOP. Enquanto o eleitor evoluiu, o político brasileiro parou no tempo. Isso é uma coisa que vem sendo reclamada de forma muito intensa, né? A gente tem visto aí, acompanhando a conjuntura política. E uma coisa curiosa para falar das redes sociais. A imprensa profissional, isso aconteceu muito na internet. Nunca, em eleições anteriores, eu fui tão bombardeado quanto essa pelas redes sociais. O WhatsApp, principalmente. Com todo tipo de informação, vídeo, charge, comentário e tudo mais. E há uma espécie de entendimento aí disseminado de que a imprensa tradicional ela vai perdendo posição para as redes sociais, porque, em princípio, qualquer um de nós pode ser repórter. E essa pesquisa da Folha de São Paulo foi uma pesquisa feita entre 23,7 mil postagens do Facebook com links e 1,2 milhão de tweets, retweets e favoritos com links. Todas essas postagens, 61% foi iniciado por jornalismo profissional. Ou seja, no final de contas, a gente vai procurar aquela informação levantada pela mídia tradicional, que tem respeitabilidade, que tem editoria, etc. Um fato muito curioso aconteceu no dia da eleição do segundo turno. Eu recebo uma informação pela rede social que o doleiro Youssef tinha morrido no hospital. Eu acho que muita gente recebeu essa. Aí eu disse, danou-se. Minha primeira reação, procurar no site da Folha de São Paulo, ou do Estadão, ou do Globo. Encontrei logo, imediatamente, que tinha sido uma notícia falsa. Ou seja, onde é que eu fui buscar a confirmação? Na mídia tradicional. Então, é um equívoco imaginar que isso possa ser mudado por uma mídia não profissional. Então, não é possível, ou por um jornalismo não profissional, de internautas, 32%. O resto é blog, etc. Mas qual é o encaminhamento tradicional de sair? Um site de notícias, ou de um jornal, ou de uma revista, publica uma notícia. 54% dos internautas brasileiros compartilham notícias em rede social, segundo o estudo desse Reuters. O segundo passo, a notícia é divulgada nas redes sociais. O site compartilha via Facebook, o próprio site que gerou. O site compartilha via Twitter e o leitor também pode dividir no Twitter ou no Facebook os links que leu. Ele publica, as redes multiplicam, o alcance da notícia aumenta. Mas na base está a notícia produzida pelos órgãos de comunicação tradicionais. Isso é muito importante para a gente desmistificar um pouco o que é que acontece, ou o que é que pode acontecer dessa questão da credibilidade da notícia e do uso das redes, que só vai se intensificar. Principalmente porque esse cara aí, o Renato Meirelles, que ele é presidente do Data Popular, ele diz, nunca antes na história desse país tivemos tantos jovens votando. E qual a importância disso? Ele é mais escolarizado e conectado que o pai.
Estamos fazendo uma migração importantíssima, apesar de que, ressalto, a importância da produção dos meios convencionais, tradicionais da notícia é fundamental para a credibilidade dela. Aí no sentido também de mudanças estruturais que nós deixamos de fazer por conta dessa confusão macroeconômica conjuntural e tendo que refazer, nós estamos percebendo o fim do bônus demográfico, já estamos observando ele. Bônus demográfico, ou seja, a maioria da população em idade de trabalhar. Essa janela está se fechando. Onde é que ela vai se fechar ali? Ó? A quantidade de idosos acima de 60 anos cruza o número de crianças de 0 a 4 anos. E vai se acentuar muito. Lá em 2020, que é mais ou menos o final dessa janela, o fechamento dessa janela, nós teremos 29 milhões e 14 milhões de bebês. O custo Brasil. Quanto precisa trabalhar em média consumidor de diferentes países para comprar um iPhone 6 no Brasil, em valor em dólar? Olha aqui o que acontece, o Brasil é o país mais caro. Isso deve-se a uma série de fatores. São reformas estruturais para diminuir esse custo que a gente deixa de fazer porque leva um tempo enorme reajustando a economia, uma coisa que já estava mais ou menos estruturada. Só não é maior em quantidade de horas para comprar um iPhone do que a Índia, porque o valor da hora na Índia é muito baixo, mais baixo que o do Brasil. Então, bem mais baixo que o do Brasil. Então, nós temos o maior preço absoluto e a segunda maior quantidade de horas médias para comprar um iPhone. Nós nos atrevemos a fazer um desafio para a presidente Dilma. Recuperar a confiança dos agentes econômicos para retomar o ânimo investidor por intermédio de uma gestão macroeconômica digna de credibilidade e capaz de recompor o terreno perdido para reformas estruturais. Tem um monte de reformas estruturais que precisa ser feita, que nós terminamos não avançando nelas por conta de desarranjos macroeconômicos importantes, e eles acentuaram muito nesse ano. Pesquisa. O segundo mandato de Dilma, para 60% dos entrevistados, será pior do que o primeiro. O PIB, para 40% dos entrevistados, será menor do que o de 2014, embora 38% tenham dito que deve ser igual a 2014 e 22% acreditam que deve ser maior. Dificuldades políticas do segundo governo Dilma serão, 89% acreditam que serão maiores do que as do primeiro, 7% iguais ao primeiro e 3% menores do que o primeiro.